na nossa série especial sobre as cranioestenoses. Hoje é dia de conversar sobre a plagiocefalia anterior, agora em Conexão Neural. A gente já viu aqui nos outros episódios sobre a escafocefalia, a trigonocefalia, sobre as cranioestenoses sindrômicas. A gente já viu que a causa da cranioestenose é o fechamento precoce, a soldadura, a fusão de uma ou mais suturas cranianas. Quando a gente fala dessa cranioestenose verdadeira, que é a plagiocefalia anterior, a gente fala do fechamento de uma das metades unilateral da sutura coronal. A sutura coronal, que é aquela que divide o osso frontal dos dois ossos parietais. Lembrando que o nosso crânio não é um osso só, não é contínuo, mas na verdade composto por diversas placas ósseas, e a zona de limite, a zona de fronteira, são as suturas. Lembrando um pouco dessa anatomia dos ossos e das suturas cranianas, a gente vê aqui que a sutura coronal realmente separa o osso frontal dos dois parietais e o fechamento da metade dela, de um lado só dela, faz aparecer a plagiocefalia anterior, que é caracterizada por uma assimetria frontal. A gente sabe que o crânio ele cresce nas suturas. Então, se eu tenho o fechamento de um lado, esse lado da testa da criança, chamado tecnicamente de fronte, ele não cresce, ele não avança, enquanto o outro lado sim. Então eu tenho uma assimetria frontal. Isso provoca uma deformidade crânio-facial, que é bastante notável, desde já os primeiros meses da criança. Então, quando a gente compara com as outras cranioestenoses, a gente percebe justamente isso, que na plagiocefalia acontece uma assimetria frontal. Lembrando que o que muita gente pensa que a culpa da cranioestenose é do fechamento da fontanela anterior, a popular moleira, não tem nada a ver. A causa da cranioestenose é o fechamento de uma sutura específica. Na plagiocefalia anterior, metade da sutura coronal. E o fechamento da moleirinha não tem nada a ver com essa história. Prova disso, mostro para vocês aqui o caso de uma tomografia mostrando uma plagiocefalia, o fechamento de metade da sutura coronal com uma assimetria importante. E como é que está a fontanela? Aberta. Então não tem nada a ver, é importante que a gente não tenha mais esse conhecimento falso enraizado, esse mito da fontanela fechada. Quando eu falo de fisiopatologia, quer dizer, da causa da plagiocefalia, eu sei que ela tem uma origem genética multifatorial, nem sempre identificada. E como as outras cranioestenoses, os genes da família FGFR podem estar envolvidos, mas na grande maioria dos casos da plagiocefalia isolada, não no contexto de uma cranioestenose sindrômica, eu não encontro alteração gênica. O diagnóstico é feito como? Com alteração do formato, seguida de uma investigação pela tomografia computadorizada. Atenção, sem contraste e com reconstrução tridimensional. Esse conhecimento é muito importante. A gente pode ouvir falar que o ultrassom consegue ver se a sutura está fechada ou não. Mas no nosso meio esse método ainda não é muito difundido e a tomografia não deixa dúvidas quanto ao diagnóstico. E por falar em dúvida, quando a gente fala em dúvida sobre o formato do crânio da criança, é importante que a gente observe, além da questão estrutural, o desenvolvimento neurológico e o perímetro craniano medido com a fita métrica pelo profissional de saúde. Isso é muito importante. Mas realçando o nosso assunto de hoje, a plagiocefalia anterior, aqui está o que ela provoca. Fechamento de metade da sutura coronal e uma assimetria, porque essa metade da testa da criança não cresceu para frente, não avançou. Tem muita gente que pensa que o lado que tem alteração é o lado que está mais à frente. Não, é o lado que ficou para trás pela falta de crescimento. Aqui nessa janela cerebral a gente pode perceber que o cérebro da criança com plagiocefalia
não tem alterações significativas. O cognitivo nos primeiros meses é bem estabelecido, porém existe uma assimetria craniana importante, uma deformidade e que pode comprimir o lobo frontal daquele lado do crânio. O tratamento para a plagiocefalia anterior, que é uma cranioestenose verdadeira quando causada pelo fechamento de um lado da sutura coronal, é cirúrgico, como nas outras cranioestenoses verdadeiras também. Então a gente precisa ampliar aquela região do crânio que está restrita, restaurando o formato do crânio e da face da criança e dando lugar para a expansão cerebral, que no primeiro ano de vida essa é a época que o cérebro mais se expande na nossa espécie humana. O tratamento cirúrgico tem alguns princípios. A idade ideal é cedo, ali dos 4 aos 8 meses de idade, porque assim a gente obtém um resultado melhor, tanto no formato, na correção estética, quanto na liberação do cérebro para que tenha a sua expansão adequada. É uma cirurgia de grande porte, necessidade de anestesista experiente em cranioestenose, pós-operatória em UTI pediátrica, frequente necessidade de transfusão sanguínea. Para aqueles que se interessam nessa nossa área da neurocirurgia pediátrica, aqui são os passos técnicos que a gente desenvolve na cirurgia da plagiocefalia anterior. Então a gente tem um posicionamento semissentado, aquela incisão que a gente conhece, já vi diversas famílias, diversos pais e mães que já tatuaram o formato da incisão da criança, aquela curva senoide. A exposição ampla do crânio, a coleta das osteotomias de um novo frontal alinhado, desfeita a assimetria, a confecção do novo frontal e a reconstrução com o avanço daquele lado que tinha ficado para trás. Hoje em dia tem ganho destaque a técnica endoscópica. Essa técnica mostra menos necessidade de transfusão sanguínea e uma menor permanência no hospital. Por outro lado, ela é mais eficaz em bebês muito novinhos, ali até os 4, 5 meses de idade, e ela impõe a necessidade do uso da órtese, do capacete craniano, durante um tempo depois da cirurgia, mas é uma técnica, assim, bastante promissora. Na reconstrução craniana, existem diversas técnicas que já são pré-estabelecidas. Então a gente faz, além do tratamento da cranioestenose, uma verdadeira reconstrução craniana. É um trabalho, a gente pode falar, técnico, sim, mas artesanal, porque a gente molda o novo crânio da criança a depender das suas necessidades. E aqui a gente está fazendo, no centro cirúrgico, o remodelamento craniano. E todo esse esforço tem como objetivo a expansão craniana e a reconstrução da deformidade. Isso nos dá uma sensação bastante gratificante, poder corrigir a assimetria de um modo que o crânio tenha uma maior harmonia, que a criança possa se integrar sem maiores dificuldades ao seu meio, à sua comunidade, sem sofrer discriminação ou bullying, e que haja também um espaço adequado para a expansão cerebral. A gente também estuda a reconstrução por meio da reconstrução 3D da tomografia, de modo que a gente perceba os efeitos da cirurgia e o realinhamento. E aqui a gente vê uma pequena pacientinha analisando a sua própria reconstrução craniana. Tudo isso é diferente da deformidade craniana posicional, que também é chamada de plagiocefalia, mas é a plagiocefalia postural, porque o crânio do bebê é muito moldável e pode ficar amassadinho, assimétrico, mas é posterior, é na parte de trás. Mas isso é assunto para um outro episódio do Conexão Neural. O tratamento para essas condições posturais ou posicionais envolve o reposicionamento, o acompanhamento com fisioterapia e, naqueles casos em que há indicação, o uso da órtese craniana, o famoso capacetinho, para correção da plagiocefalia posicional. Se você gostou desse conteúdo, se você achou interessante, compartilhe com quem também vai se beneficiar dele.
Vamos continuar difundindo o conhecimento, porque ele ajuda muitas famílias. E eu já marco com você mais um encontro aqui, sempre discutindo neurociência, neurocirurgia pediátrica no nosso programa Conexão Neural.